Você já deve ter percebido que na tua mente existe uma voz que você se identifica como sendo sua, e essa voz fala o tempo todo. Essa voz organiza a tua rotina, ela toma decisões, ela fala pra você o que é bom, o que não é, o que você gosta, o que você não gosta. Essa voz, ela julga e às vezes ela é até um tormento. Teve um dia que eu fiquei sozinha em casa pela primeira vez. Meu marido foi viajar e eu fiquei sozinha em casa pela primeira vez à noite. Eu me senti muito vulnerável naquele momento, eu tive medo, então eu estava me sentindo insegura. E naquele dia, a minha mente do ego estava muito em conflito, estava muito preocupado, estava muito pensando o que podia acontecer, preocupada com meu marido, preocupado comigo, preocupado, sabe? Então tava ali o tempo todo pensando no pior, porque o ego sempre pensa no pior. Ele sempre puxa alguma coisa do passado, ele sempre inventa alguma coisa porque ele quer se precaver, ele quer. Não, deixa eu pensar aqui no pior, porque daí se acontecer eu tô preparado, mas isso é uma ilusão que o ego cria, sendo que sabe, se aquela situação nunca acontece. É sempre na cabeça, mas o ego tá ali, né, criando toda uma narrativa, uma história e tudo mais, só para nos tirar a nossa paz. Então, naquele dia, eu tava assim, muito mexida, né, mentalmente ali, muito preocupada. E aí eu fui dormir, assim, amanheceu o dia, era tipo madrugadinha, assim, umas 5 horas da manhã, mais ou menos. E eu acordei num susto. E, e o meu companheiro não tava do meu lado, porque eu tava preocupada esperando ele, né? Então ele não tava ali do meu lado. Automaticamente meu ego falou: Meu Deus, aconteceu alguma coisa, sabe? Então me veio já um medo, um desespero. Eu já peguei meu celular, eu já fiquei preocupada. E aí o ego meio que quis dizer, viu? Sabe? Confirmando, viu? Sabia que ia dar alguma coisa errada, não sei o quê. E ele fica ali, né? Contando aquelas histórias, tudo para tirar a nossa paz. Aí eu, né, já estava há algum tempo assim, tendo práticas meditativas, né, buscando entender a minha mente, estudando melhor a minha mente. Eu já tinha assim uma noção dessas duas mentes e que funcionavam de formas diferentes dentro de mim. Mas eu nunca tinha tido uma experiência de ouvir de fato a minha voz do meu eu luz, da minha consciência. E naquele dia eu ouvi. Então eu tava ali muito agitada, então eu pensei, não, calma, né? Vamos parar, calma, respira. E eu sentei na cama, fiz umas respirações conscientes, e aí a hora que o ego conseguiu dar uma acalmada, que ele conseguiu baixar um pouco o tom, sabe? Me veio assim uma sensação. Eu não sei se é uma voz, porque é diferente dessa voz da mente, sabe? Que a gente fica conversando internamente com nós mesmos, sabe? É diferente. E aí eu só ouvi, intuí, senti, enfim, recebi essa orientação. Calma, ele deve estar no outro quarto. Ele não, né, tipo, não veio porque não quis te acordar e ele tá no outro quarto. Aí me veio uma certeza, uma sensação, junto, né, dessa informação me veio assim uma calmaria.
Eu não sabia se era verdade, né? Eu não tinha levantado e ido lá ver ainda, mas me veio junto assim tá tudo bem. Aí eu, pra confirmar, né, levantei e fui até o outro quarto. E eu nem cheguei no outro quarto e eu vi uma camiseta dele no chão. E eu tive a porta estava fechada, eu tive certeza que ele estava ali. Então, eu achei muito incrível, porque ele também não tem o hábito de deixar ali, né, a camiseta, mas ele pensou, vou deixar aqui. Não sei se ele pensou racionalmente de deixar ou se aconteceu por acaso, eu não perguntei. Mas essa experiência ficou muito gravada assim dentro de mim, da diferença da voz do eu luz e do eu sombra, do ego e da consciência, do espírito. E a partir daquele dia eu consegui entender que a voz da nossa consciência, da nossa intuição, é muito diferente da voz do nosso ego. O nosso ego sempre vai trazer uma sensação ruim, sabe? Uma preocupação, um medo, um julgamento, uma emoção pesada, sabe? Ele sempre vai. A informação que traz do racional geralmente é, é ruim, é mais negativa, sabe? É mais negativa. E quando é da nossa consciência, do nosso espírito, é completamente diferente. Primeiro que a forma que a gente recebe é diferente. E, e vem uma certeza tão grande no coração que você não questiona, você só sabe. Muito importante a gente começar essa jornada, essa primeira travessia que vai nos levar do chão à reconexão, falando sobre essa diferença, né, do eu luz, do eu sombra, para a gente entender, para você entender que essa voz que está o tempo todo se comunicando aí dentro de você, que não para de tagarelar o tempo todo, essa não é você. Você não é isso que você pensa. Você é algo além. Existe uma consciência maior que está ocupando esse corpo, né, o teu corpo, e, e ela quer se comunicar com você. Ela quer se comunicar com você o tempo todo, ela quer te direcionar, ela quer te inspirar. Mas por ter essa voz do ego tão barulhenta, sem controle nenhum, sem treino nenhum, sem entender que isso não é normal, que essa voz tagarelando o tempo todo não é normal e não é bom pra gente, a gente não consegue ouvir ela, sabe? Enquanto você não buscar esse treino de conseguir parar um pouquinho e prestar atenção nessa voz, porque existe um eu que é neutro, sabe? Existe um eu que ele consegue diferenciar os dois. Aqui é meu eu luz, meu eu superior. Aqui é meu eu sombra, meu ego aqui. E depois que você passa a fazer esse exercício, até no dia a dia, assim, na rotina, encontros, conversas, assim, é natural você, olha meu ego aqui, olha ele aqui julgando, olha ele aqui preocupado, olha ele aqui. E aí você começa a aprender a silenciar um pouquinho. Calma, ego. Tá tudo bem. Tá tudo bem, ego. E aí você vai silenciando até que começa a ouvir, a pedir, né? Eu superior, Espírito Santo em mim, meu eu luz, fale comigo nesse momento, acalma meu coração, transmita a mensagem que você precisa, que o meu ego silencie nesse momento, para que a tua voz se destaque, para que eu ouça apenas a tua voz.
E aí você vai conseguir. Você vai conseguir sentir, você vai conseguir ouvir. E é um passinho de cada vez, né? É um treino, assim como na academia, vai treinar um músculo, você não vai lá um dia e sai de lá fortão, né? É um treino. E assim é com a nossa mente. Imagina, até agora, talvez você tenha passado a vida inteira acostumado com essa voz do ego e acreditando que essa mente barulhenta é você e que não existe outra coisa. E, e quem sabe agora você está tendo uma outra percepção sobre isso, uma outra percepção sobre si mesmo, que você, peraí, eu sou alguém, né? Algo diferente dessa voz, né? Será que essa, porque geralmente essa voz ela prega peças, né? Porque ela é muito limitada. Então, quando a gente silencia um pouco e começa a prestar atenção em algo além, se permitindo sentir, se permitindo ouvir, receber, aí é que tudo acontece. Um livro, que na verdade não é nem, eu não chamo nem de um livro, porque para mim foi assim um presente na minha vida e que me ajudou demais nesse treino para entender essas diferentes vozes, né? Para conseguir estar mais presente, mais conectada com o meu espírito, para eu exercitar a minha presença e consciência, saber diferenciar e que me trouxe, na verdade, essa informação que eu não tinha foi, deixa eu pegar aqui, esse livro aqui, Um Curso em Milagres. Não sei se já ouviu falar. Aqui, ó, tá cheio. Eu estudei muito, muito ele, estudo até hoje. Ele é maravilhoso, tá todo marcado e tudo mais. Mas esse livro aqui, que não é um livro, é um curso, e de fato em milagres, é uma jornada que, assim que a gente dá o primeiro passo e se permite conhecer, nos abre assim para uma nova percepção sobre nós mesmos e principalmente para entender a nossa mente. Esse livro é um livro metafísico, é um livro que ele é muito prático. Então, todo o conhecimento que está ali, você pode ler, mas o verdadeiro conhecimento só vai vir através da prática. E, pelo menos na minha experiência, foi inevitável não passar pela prática. Inclusive, existem ali uma parte que é só de atividades, que são 365 atividades, né, para fazer um a cada dia, para ir treinando a mente. E eu passei por essa jornada, eu fiz tudo isso e ele foi o que me ajudou mais, assim, a conseguir entender a minha mente, a conseguir diferenciar, né, esses dois eus dentro de mim, digamos assim, e para me conectar também mais espiritualmente. Eu espero de verdade que a cada dia você consiga silenciar mais e mais essa voz do teu ego, se conectar mais e mais com a tua voz do teu eu superior, do teu eu luz, porque o ego nos guia muito pelo medo, pelo desespero,
Ele nos faz tomar decisões precipitadas, muito superficiais e que às vezes não nos trazem resultados desejados, né? Mas também tudo é aprendizado e mais importante estarmos nessa jornada de autolapidação, autoconhecimento e entendendo cada vez mais aí além do nosso umbigo, enxergar além do que a nossa mente está acostumado a dizer, a ir além do que estamos acostumados a ouvir, a ver, a acreditar. Porque quem sabe quem você acredita ser ainda não é você. Isso foi ensinado, isso veio de outros lugares. Talvez você precise se lembrar de quem você verdadeiramente é. E é por isso que nós estamos fazendo essa travessia, para ir nos lembrando, para te ajudar a relembrar, a se reconectar, a se elevar.